mas dá graça aos humildes, dá bênção aos humildes, dá vitória aos humildes. E quando Cristo Jesus dá o seu brado através do Evangelho, e a pessoa ouve a voz de Cristo, e se rende a Ele, inicia-se então a sua jornada na fé, primeiramente se arrependendo e se batizando em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, ele começa então uma nova jornada, a jornada rumo ao reino de Deus, a jornada buscando primeiro o reino de Deus, primeiro a glória do Senhor na sua vida. E quando isso acontece, irmão, acontece algo que há momentos, por não termos uma maturidade ainda espiritual, acontece algo. Quando estamos iniciando a jornada, rendendo a nossa vida a Cristo, há momentos que algo nos acorda de madrugada. E às vezes ficamos bravos e dizemos: por que eu perdi o sono? Agora eu não consigo mais dormir. Quando você se acorda assim, irmão, saiba que é Deus chamando você para ter um momento de comunhão através da oração. É Deus querendo falar com você e ouvir de você aquilo que você precisa na tua vida, porque é Ele que supre as nossas necessidades, e Ele precisa ouvir o que você precisa para exclamar a Ele e dizer: Senhor, eu estou com um problema e eu não tenho como resolver, me ajuda, Senhor. E aí, o que acontece? Ele acorda você e às vezes ficamos bravos. Perdoe a expressão, diga assim: mas que droga, agora eu não durmo mais, amanhã eu tenho que se levantar cedo. Irmão, se você tem um pouco de maturidade, você vai dizer: Senhor, se tu me acordou, é porque tu queres que eu fale contigo. Eu vou falar contigo. E eu te garanto uma coisa, irmão: quando você tiver que acordar de manhã cedo para ir para o seu trabalho, fazer alguma atividade, tu não vai ficar cansado e com sono, porque o nosso descanso é o Senhor Jesus. E você buscou o Senhor Jesus de madrugada, Ele vai dar um descanso para você, Ele vai sustentar você, Ele vai agraciar você para que o teu dia seja uma bênção, o teu dia seja mais que vencedor, o teu dia seja um dia esplêndido, maravilhoso e agraciado. Por quê? Porque você ouviu o despertar do Espírito Santo e foi à presença do Senhor em oração, e Deus ouviu a tua oração e se agradou do teu ouvir da voz dele, e te abençoou, e te agraciou, e te fortaleceu, e brevemente vai te dar a solução do teu problema. Por quê? Porque Deus falou com você e você disse: eis-me aqui, Senhor, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, eu quero uma vitória, eu quero isso, eu quero aquilo. Você expressou para Ele a tua necessidade, e Ele vai então responder à nossa necessidade. Deus é um Deus que responde à nossa necessidade. Há momentos que às vezes clamamos e pedimos e parece que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Temos um exemplo bíblico que nós devemos ser perseverantes no nosso pedido de oração, e que Deus ouve desde o momento do nosso primeiro pedido. O exemplo de Daniel, certa ocasião, ficou dentro de uma caverna, e ele orou ao Senhor e parece que Deus não o tinha ouvido. Mas 21 dias após ele estar perseverando no pedido, na oração, Deus enviou seu anjo e respondeu. E o anjo disse assim: olha, depois, aí com muita insistência, eu vim aqui. O anjo não falou isso para Daniel. O que o anjo disse para Daniel? Eu tive que lutar contra as hostes infernais da maldade, contra os espíritos das trevas nos lugares celestiais, mas eu estou aqui para te dar a vitória. Por isso, amado irmão, quando você pedir algo a Deus, não diga assim: eu pedi, não aconteceu nada. Algo está se movendo no campo espiritual, e Deus tem uma resposta pronta para dar a cada um de nós. Então, aqui para salientar um pouco que nós devemos ser perseverantes,
Perseverante também em buscar primeiro o reino de Deus, primeiro a presença do Senhor em nossa vida. Num sermão intitulado Unidade, 55, ele diz assim, em diante, ele diz assim: agora, Satanás fará todos os tipos de promessa para você, ou para mim, mas ele não tem nada para nos dar, porque ele não possui mais nada, ele não tem nenhuma salvação. Agora, o que é Satanás, para que você possa compreender, porque pensamos que Satanás é um bicho feio, horroroso, que se ele se apresentar eu vou fugir correndo da presença dele. Satanás não é assim. Satanás vem com sutileza. Satanás é lindo. A Bíblia diz que ele era o anjo, o querubim mais bonito dos céus. Então, o que é Satanás? É qualquer coisa que é contrário à palavra de Deus. E Satanás não tem salvação. A palavra de Deus tem salvação. Satanás não tem luz. A luz é a palavra de Deus. É lâmpada para o nosso caminho. O reino de Satanás é trevas. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, e o reino das trevas é morte. Trevas e morte, este é o reino de Satanás. Agora, eu estou lendo aqui, Irmão Brana, repita isso outra vez. O que é o reino de Satanás, para que eu venha sair desse reino e entrar no reino de Deus? Eu não quero ficar no reino de Satanás, eu quero ir para o reino de Deus. Porque o reino de Satanás é morte, é doença, é tribulação, é desilusão, é decepção, é frustração. Eu quero o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Então repita, irmão Brano, o que é o reino de Satanás? Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus. Qualquer coisa que é contrária aos princípios de Deus, à palavra de Deus, e isto é o reino de Satanás. Então o que é pecado? Muita gente acha que pecado é fumar, se prostituir, beber. Esses são os atributos do pecado. Também o pecado é uma justiça pervertida. O que é morte é uma vida pervertida. O que é o reino de Satanás? Qualquer coisa que se estabelece algo para tomar o lugar da palavra de Deus. Qualquer coisa, qualquer ensinamento, qualquer doutrina. Uma palavra, somente uma palavra, ao contrário das Escrituras, você crê em cada pedacinho da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, irmão, esse é o nosso caminho, verdade e vida. A palavra de Deus é tudo para nós. E nós estamos aqui nessa noite, irmão, para ouvir algo de Deus, para realmente render as nossas vidas a Cristo. E dizer: Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida. E a palavra de Deus, ela é tão tremenda, irmão, tão sublime, tão importante, que a palavra de Deus, ela é o caminho, a verdade e a vida. Você diz: irmão, isso aí era Jesus. Jesus era a palavra manifestada em carne. Então a palavra é o caminho, a palavra é a vida, e a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Agora tem muitos livros que imitam a Bíblia Sagrada, muitos filósofos, muitos homens intelectuais, muitos homens eloquentes, muitas pessoas que escreveram livros tremendos e extraordinários, muitos livros de psicologia, de psiquiatria, que ajudam, beneficiam as pessoas, mas o que beneficia as pessoas é um só livro, a Palavra de Deus. Isso é tão importante, irmão, que aqui no sermão intitulado Redenção pelo Julgamento, no 33 diz assim: agora um homem, um precioso irmão, me entregou um livro há pouco tempo atrás, antes de iniciar o culto. E o Deus Todo-Poderoso, que me julgará no dia do juízo, sabe que eu estou falando a verdade,
que quando eu peguei aquele livro que esse irmão me deu, eu coloquei em cima da Bíblia Sagrada, e rapidamente o anjo do Senhor ficou ali ao meu lado, há pouco tempo, e ele disse: tire esse livro daí. Daí da onde? De cima da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Isso mesmo, esse livro não está certo, isto mesmo. E ele, o anjo do Senhor, ele não queria que esse livro permanecesse junto com a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é verdade. E Deus, quando todos nós nos encontrarmos no dia do juízo, eu sei que o anjo do Senhor estava ali, do lado da minha cadeira, há poucos minutos atrás, quando ele disse, enquanto o irmão Neville estava fazendo a oração, ele me disse: tire esse livro de perto da palavra de Deus. Isso mesmo, está vendo? É só as coisas que não estão certas, porque aquele livro tinha muitas ideias humanas, tinha porções da Bíblia Sagrada, mas tinha muita intelectualidade ali junto, tinha ideias humanas enxertadas na palavra de Deus, e o anjo disse: tire esse livro de perto da Bíblia. A Bíblia é genuína e pura e inadulterada a palavra de Deus. Esse livro tem veneno nele, tire isso para longe. E ele diz aqui: e agora esse homem, esse amado irmão, por isso é muito tremendo, irmão, quando você é instruído na palavra do Deus vivo, não receba qualquer livro denominacional que é dado para você e diga: foi um irmão aí, um crente aí que me deu um livro para me ler. Ali tem ideias denominacionais enxertadas. Tire isso para fora da sua vida, tire isso para longe da palavra, permaneça com a Bíblia Sagrada. Este é o único livro que deve interessar para mim, para você, a palavra de Deus. E por incrível que pareça, tem tanto crente que se diz crer na mensagem da hora, que diz: a Bíblia é obsoleta, eu vou afastar a Bíblia. Eles querem se afastar da Bíblia, eles não querem a luz de Deus em suas vidas. Mas eu sou o contrário, eu quero a mais da Bíblia Sagrada em minha vida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai desta Bíblia de Deus. Então esse irmão, mesmo tendo um bom coração, ele está falando de irmão, então não era da congregação dele, né? Esse homem deu para ler esse livro, e o próprio homem, um amado irmão aqui da igreja, ele disse: olha, irmão Branham, toma esse livro. Agora eu só peguei da mão dele, assim que eu peguei esse livro para colocar próximo da Bíblia, lembre-se, o Espírito Santo sabia que não estava certo isto. Então ele simplesmente disse: afaste isto da palavra de Deus. Assim que aqui está a palavra de Deus, e fora da palavra de Deus não há fé genuína, porque a nossa fé foi dada uma vez aos santos. E como nós recebemos fé? Ouvindo a palavra de Deus, não ouvindo um livro de teologia, um livro de psicologia, um livro de um filósofo, mas ouvindo a genuína palavra de Deus, recebemos fé genuína proveniente de Deus. E esta fé, quando é dada aos santos, nós pelejamos por esta fé, batalhamos por essa fé. Amém, igreja do Senhor Jesus? Então que isso possa ser bem esclarecido para você, que nós devemos sim permanecer com a genuína palavra de Deus, não permanecer com uma igreja, mas permanecer com a Sagrada Escritura, porque é examinando as Escrituras que nós obtemos vida eterna. Não é se congregando numa igreja que nós recebemos vida eterna, mas é sim examinando a palavra de Deus. Por isso a cada culto, irmão, nós abordamos o que? A palavra de Deus. Nós temos um dom genuíno aqui de Deus, que sempre está dizendo assim: olha, eu não vou falar o que eu penso,
eu vou sempre apontar: está escrito aqui, está escrito ali, está escrito, está escrito, está escrito, sempre apontando a palavra, porque é na palavra que encontramos vida eterna. Então, se alguém deseja vida eterna, não é vindo se esconder na igreja. Se alguém quer vida eterna, é dando ouvidos ao ensinamento da palavra, ao que diz a Bíblia Sagrada, e abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero um descanso para a minha alma, eu quero vida eterna, eu estou cansado de viver dos prazeres mundanos, eu quero vida eterna, e Deus tem vida eterna para dar para você. Colocamos-nos em pé, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu creio de todo o coração que Deus tem, aleluia, algo para conceder a cada um de você que veio aqui essa noite. Porque eu creio numa porção da Escritura Sagrada que o Filho de Deus se expressou dizendo assim: ninguém vem a mim se meu Pai não o trouxer. Se você veio aqui essa noite, porque Deus, o grande Espírito Santo, trouxe você aqui nessa noite, nesse lugar. E Ele trouxe você aqui para ouvir exatamente esse sermão. Se Ele quisesse que você ouvisse outro sermão, talvez Ele teria trazido você outro dia, em outro local, mas Ele trouxe você aqui hoje para ouvir exatamente esse sermão. Por isso, não endureça o teu coração, mas diga: Senhor, eu abro o meu coração para render a minha vida a Ti. Aleluia. Eu quero abrir então a oportunidade, deixar então você ter o livre-arbítrio para poder receber a oração da fé. Se você deseja passar à frente, nós estaremos orando por você que está cansado, sobrecarregado e precisa de uma vitória. Temos pedidos de oração que proveniente aqui da internet, irmãos que querem oração pelos seus familiares, oração por uma vitória, oração por uma bênção, ou por uma vitória numa causa de justiça. Deus é poderoso para conceder isso, né? Aleluia. Também temos irmãos que puseram um pedido aqui através do livro da oração. Eu não vou ler todos, mas todos eu quero apresentar a Deus, porque Deus é que é o galardoador daqueles que o buscam. Vamos falar com Deus, irmão. Venha crendo que Ele vai lhe dar o galardão, a vitória, aquilo que você precisa essa noite. Eu não sei o que você precisa, mas o grande Espírito Santo, que sonda o mais íntimo e profundo do seu coração, sabe o que você precisa. E se você abrir o coração e dizer: Senhor, eu preciso, Ele vai dar isso para você. Oramos então, amado Pai Celestial, mediante a Tua palavra que Tu tens trazido a cada um de nós aqui nessa noite, nesse lugar, e também aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, eu quero levar unânime, Senhor, unindo a minha fé juntamente com todos esses amados irmãos. Eu venho lhe pedir, Pai Celestial, toma os Teus cuidados, cada um dos Teus filhos, Senhor, e sonda o mais íntimo e profundo de cada coração, vem suprir as suas necessidades. Talvez tenha pessoas, irmãos, Senhor, que precisam de uma vitória sobre a doença, uma vitória, Senhor, em sua família, uma vitória no seu trabalho. Talvez tenha irmãos que precisam de uma vitória financeira. Ó Deus vivo, Tu és o supridor de todas, não algumas, mas todas as nossas necessidades. Pai amado, como um dia o Teu Filho se expressou, que quando Ele estava no mundo, Ele guardava-nos, ó Senhor, os Seus irmãos em Teu nome, e eu me expresso a mesma coisa esta noite, Senhor Jesus. Pai Celestial, guarda cada um dos Teus filhos em Teu nome, Senhor, porque no Teu nome há poder para pisar toda a força do inimigo, há poder para expulsar os demônios. Ó Senhor, no Teu nome há poder, há libertação. Vem entrar em cena, Senhor Jesus, e realizar uma grande e poderosa obra em nossa vida, em nosso meio. Também oro sobre essas peças de roupa, para que a unção e virtude do Teu Espírito Santo desça, e a pessoa que a usar seja a sua saúde restabelecida. Para a glória de Deus Pai, eu te peço, através do poder da oração, na autoridade divina do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos engrandecer ao Senhor.